Olá, graças e paz. Aqui quem fala é Luiz Kesserling. Quero te convidar para esse devocional de hoje. O título é Muito Ama e Pouco Ama. Iremos meditar na parábola que está no livro de Lucas, capítulo 7, versos de 36 a 50. O versículo que traz esse nome a essa meditação, o versículo que vai trazer assim uma meditação muito profunda, muito interessante, que é o que me fez gravar esse vídeo, é o versículo 47, que ele vai dizer: Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Essa é a mensagem de Deus para você. Deixa seu like, se inscreva no canal, lendo e entendendo a Bíblia, o nome desse canal. A partir do verso 36 vai dizer: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é este que até perdoar pecados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou, vá em paz. Então agora eu te convido a ficar e nós meditarmos um pouco nessa passagem, nessa parábola. Sempre vamos trazer um contraste, não é, da dívida do pecado e o entendimento da parábola também em si. Amém? No verso 36, Jesus começa a ser narrado, né, que Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar. Então ele foi à casa dele e reclinou-se à mesa, não é? Estava à mesa, né? Então, no verso 37 vai dizer que uma certa mulher daquela cidade, a Bíblia vai trazer entre aspas uma pecadora, não é? Trouxe um frasco de alabastro com perfume. Note que o versículo 37 não fala qual que é o pecado da mulher, porque eu creio que não estamos interessados no pecado, porque nós precisamos entender que não podemos fazer distinção de pecado e pecado. Pecado é pecado. Qualquer pecado vai nos levar à segunda morte, não é? Todo mundo passa pela primeira morte, mas a segunda morte é o fogo, é o inferno, é o lago de enxofre. Então, note que o versículo 37 não vai falar qual que é o pecado da mulher. E eu acredito que é interessante, por quê? Porque nisso a gente não fica se apegando a este pecado ou àquele. Pecado é pecado. Verso 38 vai dizer: E se colocou atrás de Jesus seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Verso 39 vai dizer: Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então ele disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Note que Simão está em seus pensamentos
será que este homem que eu convidei, esse Jesus, é profeta? Porque se ele fosse, saberia que uma mulher está tocando ele, essa mulher pecadora não poderia estar tocando ele. Então agora, a partir do verso 41, Jesus vai trazer uma parábola, não é? E vai dizer, no verso 41 vai começar: 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que ele pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Não é? Então aqui nós fazemos um conflito, não é, com a nossa dívida do pecado que Jesus pagou para Deus em resgate de nós, de nossas almas. Nenhum de nós teremos como pagar a dívida do pecado. A dívida do pecado ela é impossível algum homem pagar a Deus. No verso 43 vai dizer: Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem. Note que no verso 42, Jesus vai dizer a Simão: qual deles o amará mais? Não é? O que recebeu perdão da dívida de 500 denários ou o que recebeu perdão da dívida de 50 denários. Então Simão julga que quem amará mais ele no 43 é aquele que teve a dívida maior perdoada, de 500 denários, não é? Então agora Jesus vai usar essa resposta de Simão, né? Vai usar as próprias palavras de Simão para trazer uma mensagem a Simão, esse fariseu. E Jesus faz isso com nós também. Às vezes nós recebemos uma reflexão da palavra, não é? Um entendimento que o Senhor nos dá, e esse entendimento vem a nos constranger contra o nosso próprio erro. Verso 44 vai dizer: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Jesus está revelando a Simão que aquela saudação de chegada a um convidado, principalmente na condição de mestre, Simão chama Jesus de mestre, teria um ritual de atitudes que Simão não praticou, não é? Simão poderia ter mandado um servo lavar os pés de Jesus e enxugar com um pano. E já que Simão não fez esse primeiro ritual, essa primeira recepção de chegada, a mulher agora se prostra em adoração aos pés de Jesus e molha os pés de Jesus com lágrimas, lava os pés de Jesus em lágrimas e enxuga com seus cabelos. Agora ela faz o que Simão não fez, mas usando dos recursos do seu próprio corpo para adorar Jesus e honrar Jesus com a recepção que era digno, não é? Que Jesus é digno de adoração. Verso 45 vai dizer: você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Então Simão era normal, não é? Que depois de lavar os pés de Jesus, um servo da casa lavava os pés de Jesus, enxugava. Agora Simão recebesse ele com um beijo, não é? Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Então note que agora Jesus vai dizer a ele, não é? Que assim como ele não saudou beijando o seu rosto, que é uma parte que o judeu saudava, que é uma parte limpa, não é? Agora a mulher beija os pés de Jesus, não se achando digna de beijar o rosto, agora ela beija os pés de Jesus. Note Jesus conflitando Simão, não é? Você não me beijou, você não me deu o ósculo santo, a saudação, mas a mulher aqui está beijando os meus pés, que é uma parte suja, mas agora está beijando depois de lavado, não é? Note que a sequência que Simão deveria receber Jesus, a mulher agora está executando, não é? Devia ter lavado os pés, enxugado os pés, ela lavou com lágrimas, enxugou com os cabelos. E agora uma saudação, que é o ósculo santo, um beijo no rosto, ele não fez. Simão não recebeu Jesus assim, agora a mulher beija os pés de Jesus, não é? No verso 46 vai dizer: você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Era também costume, depois do servo da casa, lavar, enxugar os pés do convidado, beijar o rosto, então colocar um pouco desse perfume sobre a cabeça do convidado, né? O servo lavaria os pés e enxugaria. E agora quem convidou receberia com um beijo
e um pouco de óleo na sua cabeça. E note que Simão não fez isso, não é? Mas a mulher colocou óleo nos pés de Jesus, e um óleo muito caro, por sinal, mostrando a Simão que ela se colocou em uma posição tal de inferioridade que, não se achando digna de fazer no rosto de Jesus, ela faz nos pés, a parte a qual ninguém faria, a parte a qual só um servo escravo faria. Não é? E o verso 47, que é o verso que me levou a gravar esse vídeo, né, vai dizer: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Essa frase que Jesus falou, ela é muito profunda, porque os muitos pecados dela foi perdoado, porque ela amou muito. Note que o versículo vai dizer: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Não é? Primeiro ela amou muito para ter o perdão de seus muitos pecados, não é? E aquele a quem foi perdoado pouco, pouco amou, não é? Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A questão é, qual o tamanho da dívida do pecado? Uma dívida tal que ninguém poderia pagar. No início da parábola, Jesus diz que ambos não podiam pagar. E o perdão foi de uma forma justa, tanto para o que devia pouco quanto ao que devia muito. Então, para ambos, as dívidas eram impagáveis, porque o número dado de 550 denários é relativo à capacidade de se pegar emprestado. Então, chego à conclusão que todos os que são perdoados deveriam amar muito, porque em ambas as situações é impagável uma dívida que ninguém pode pagar. A dívida do pecado, nenhum de nós podemos pagar. A dívida do menor foi paga porque aquele certo credor, que é aquele que emprestou dinheiro, o credor, resolveu perdoar a dívida maior. E para ser justo também perdoou a dívida menor. Né? Isso é o entendimento da parábola. Agora, quando se trata de pecado, não tem dívida maior ou menor, é uma dívida de morte. Porém, a pessoa julga que a sua dívida é menor e a do próximo é maior, não é? Então, essa questão do perdão, não é? Jesus monta essa parábola usando dinheiro, usando alguém que emprestou dinheiro e usando agora dois exemplos de uma pessoa que devia mais, uma pessoa que devia menos, não é? Mas eu vejo assim, a colocação de 500 denários e 50 denários, ela é relativa à capacidade de cada um. Né? Aquele que pode pegar mais emprestado, que tem mais poder aquisitivo, pega-se valores maiores. Aquele que não tem capacidade de pegar muito valores maiores, ele pega valores menores. Então Jesus, ele traz dois valores, porém, o que é isso? É relativo à capacidade de cada um, porque ambos não podem pagar a dívida, não é? E na questão do pecado, independente do seu pecado, você não consegue pagar essa dívida, você precisa ser perdoado. E nós somos perdoados da dívida do pecado hoje, através da pessoa de Jesus Cristo, não é? No verso 48 e 49 e 50 vai dizer: então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé salvou, vá em paz. Né? A fé de buscar o perdão de seus pecados aos pés de Jesus, em uma condição que só um servo de escravo poderia realizar, tamanha adoração baseada em uma situação em que ela se colocou de humilhação. Essa fé de crer que Jesus perdoa pecados e restaura a comunhão com Deus levou aquela mulher aos pés de Jesus e alcançou a sua salvação. Amém? Eu quero te dizer que eu oro a Deus que o Espírito Santo te dê um discernimento durante essa ministração para que você venha refletir, não é? Que o Espírito Santo venha trazer uma mensagem para você. Quero dizer para você que Jesus te ama, independente do que você faz ou tenha feito. Eu quero te convidar para você vir para Jesus, aceitar Jesus ou voltar para Jesus, você que está desviado do caminho do Senhor. Amém? Se você gostou, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal Lendo e Entendendo a Bíblia. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.